E o episódio número 1, episódio de hoje, é a conversa, é o bate-papo que Jesus teve na mesa dentro da casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um chefe dos publicanos, ou seja, ele era um judeu, mas era um judeu que vivia a serviço do governo de Roma. E por viver ao serviço do governo de Roma, precisava imprimir algumas obrigatoriedades ao povo dele, ao povo judeu. Então ele entrava nas casas, ele arrombava as casas, ele colhia os impostos, ele era impiedoso. Ele era o chefe de um grupo que realmente não tinha muita misericórdia, não tinha muito olhar para o próximo e não tinha muito essa questão de pensar na vida do próximo. Então, o objetivo dele era cumprir uma demanda. Então, Lucas capítulo 19 resume justamente essa história, dizendo que Jesus, então, atravessava a cidade de Jericó e por atravessar a cidade de Jericó, Zaqueu teve conhecimento disso que estava acontecendo e quis ver Jesus. Tanto que ele sobe numa árvore alta, para tentar ver Jesus numa melhor posição, já que ele era uma pessoa de pequena estatura. Jesus passa e ao passar por essa árvore, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje que eu esteja na sua casa. Então, Zaqueu desceu, Zaqueu o levou até a casa dele. Muitas pessoas criticaram Jesus por isso, pessoas que não entendiam de fato o ministério de Jesus e muito menos entendiam a mente de Jesus, começaram a criticá-lo por isso. Mas Jesus entra na casa e convidar Jesus para ir para a casa de alguém não era somente Jesus que ia. Jesus era acompanhado aí, tinha companhia de uma multidão de pessoas, principalmente ali alguns discípulos que andavam com ele. Então, Zaqueu recebe todos eles ali naquela casa e começa a conversar com eles. Jesus começa a bater um papo. As conversas são na verdade, formadas por diálogos e precisamos entender que esses diálogos, eles têm ensinamento de ambos os lados. Fico pensando realmente no que passava pela cabeça de Zaqueu naquele momento. Uma pessoa que era rejeitado por todos seus patrícios, todos os seus irmãos, judeus. Naquele momento tinha ali alguns judeus olhando para ele, tinha Jesus judeu olhando para ele e olhando de uma forma diferente, olhando com carinho, olhando com afeição, olhando com respeito e podendo dedicar aquilo que ele havia falado, já havia ensinado sobre o amor ao próximo. E Zaqueu, então, com tudo aquilo que estava acontecendo ali, ele se levanta e diz o seguinte: olha, eu vou dar metade do que eu tenho, metade dos meus bens aos pobres. E tem mais. Se eu prejudiquei alguém, eu vou então restituir essa pessoa 4 vezes mais. Ele faz isso num momento muito interessante da conversa, porque não há relatos de ninguém pedindo para ele fazer isso. Não há relato, por exemplo, de Jesus falando: olha, eu queria fazer um apelo agora, um apelo para quem se converter, levante as suas mãos e você vai poder se declarar e você vai poder fazer uma mudança na sua vida. Não há. O que acontece com Zaqueu é o que nós chamamos de metanoia, mudança de mente. Essa mudança de mente que acontece com Zaqueu é extraordinária, porque não tem ninguém ali dizendo para ele que ele tem que fazer isso. Mas ele vai entendendo isso ao longo da conversa, ao longo do diálogo e ao longo da presença de Cristo ali sentado naquela mesa, sentado com ele naquela conversa. A metanoia acontece tão forte na vida de Zaqueu que Zaqueu entende que ele precisa mudar, que ele não pode mais continuar sendo a pessoa que ele era e que ele precisava fazer alguma coisa diferente. E o que é interessante é que Zaqueu olha para o próximo. Ele vê exatamente as pessoas que ele havia afligido, as pessoas que ele havia perseguido, e ele entende que isso precisava mudar. E olhar para o próximo, olhar de uma forma diferente para as pessoas, era a forma de Jesus. Porque Jesus olhou para ele, Zaqueu, de uma forma diferente. E ele agora entende que ele precisava também olhar para as pessoas de uma forma diferente. Então ele decide: não, peraí, tem pessoas pobres, eu vou doar parte da minha riqueza, eu vou ajudar essas pessoas, eu vou colaborar com a vida delas, ou seja, eu vou ser um instrumento de diferença na vida dessas pessoas. E tem muitas pessoas que eu prejudiquei, ele estava ciente disso, porque ele era o chefe dos publicanos e ele sabia que os publicanos prejudicavam muitas pessoas. E ele chega ao ponto de dizer: eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que foi prejudicado na vida de uma pessoa.
Irmãos, estamos aqui diante de um fato esplêndido da metanoia, de uma mudança de mente. Não houve nenhum apelo, não houve ninguém dizendo para ele faça isso, mude sua vida, seja diferente, mas ele naquele bate-papo, naquela conversa com Jesus, ele conseguiu entender que ele precisava mudar de vida. Ele precisava entender que a postura dele deveria ser diferente em qualquer tempo. Então, Zaqueu mostra pra gente que o fato de estar próximo de Jesus, de entender Jesus, de conhecer Jesus, nos caminha, nos empurra a vivermos como Jesus vivia, a pensarmos como Jesus pensava. Então ele com certeza refletiu. Eu vi que muitas pessoas condenavam Jesus por Jesus entrar na casa dele, que ele não era digno de ter Jesus na casa dele, mas ele fez exatamente aquilo que Jesus fez com ele. Da mesma forma que Jesus o acolheu, ele agora vai acolher outras pessoas e vai fazer alguma coisa diferente. Então, é um bate-papo interessante, é uma conversa muito interessante de Jesus ali na casa de Zaqueu e que promoveu mudança. Porque Jesus declara, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Então, que Deus nos abençoe cada vez mais e que cada vez mais conversas como essa de Jesus, como aconteceu com Zaqueu, possam também interferir na nossa vida, na nossa mente. Jesus se importava com pessoas, Jesus se importava com vidas. E Zaqueu entendeu isso e começou também a se importar com pessoas, a se importar com vidas, que isso faça parte do nosso dia a dia, faça parte do nosso... todos os momentos do nosso dia a dia, melhor dizendo, né? Que possamos, nesse tempo, ou fora desse tempo, estar realmente olhando para pessoas com um modo muito especial de ser, com um modo muito especial, né, de lidar com essas pessoas, lidar com amor, lidar com dedicação, lidar com importância. Então que Deus o abençoe e nesse primeiro episódio fica aí esse ensinamento para mim, esse ensinamento para você, ok? Deus abençoe.